O Asilo dos Sussurros. Havia uma construção antiga na beira da estrada. Um prédio cinzento, erguido ainda no início do século XX. Muitos moradores da pequena cidade evitavam passar por lá à noite, e os mais velhos sussurravam histórias sobre gritos que ecoavam pelas paredes, mesmo depois que o lugar foi oficialmente fechado. O nome original, Asilo Santa Dália, já estava quase ilegível na fachada, corroída pela ferrugem e pelo tempo. Apesar da fama sinistra, o asilo sempre foi alvo de curiosidade. Eu fazia parte de um grupo de jovens que adorava explorar lugares abandonados. Nossas aventuras anteriores incluíam fábricas velhas e casas em ruínas, mas nada se comparava àquela ideia: entrar no asilo maldito e gravar tudo para postar na internet. Naquela noite de inverno fomos em 4. Eu, Marcos, Fernanda e Júlia. Carregávamos lanternas, câmeras e uma coragem que, no fundo, era apenas uma fina camada de teimosia tentando esconder o medo. O vento frio batia contra as janelas quebradas, produzindo um som que se confundia com lamentos distantes. Assim que atravessamos o portão enferrujado, senti uma pressão estranha no ar. O cheiro de mofo e remédios antigos misturava-se a algo mais metálico, como sangue seco impregnado nas paredes. Fernanda comentou que parecia que alguém ainda morava ali. Júlia riu nervosamente e disse que aquilo era só impressão. O saguão principal era amplo, com piso de azulejo rachado e marcas de arrasto que iam até a recepção. No balcão ainda havia fichas de pacientes espalhadas com nomes borrados pela umidade. Peguei uma delas. Paciente 47. Não deve ser deixado sozinho. Resistência ao tratamento. O papel estava manchado de marrom, como se fosse ferrugem, ou outra coisa. Enquanto explorávamos, gravando tudo, os corredores se tornavam mais sufocantes. Portas rangiam ao serem empurradas, revelando quartos estreitos, cada um com uma cama enferrujada e cintos de contenção. Alguns ainda tinham colchões, mas estavam cobertos de fungos e líquidos escuros. Foi então que Marcos disse ter ouvido um sussurro. Estávamos todos juntos, mas a voz parecia vir de dentro de um dos quartos. Acendemos as lanternas iluminando cantos vazios até que algo passou rápido pela porta ao fundo. Não vimos claramente, mas a sombra se movia como se tivesse pressa, ou como se não quisesse ser pega. Seguimos. Quanto mais andávamos, mais o ambiente parecia vivo. O asilo gemia, como se respirasse conosco. No corredor leste, encontramos a ala de isolamento onde, segundo as lendas, mantinham pacientes violentos. As grades ainda estavam ali, algumas tortas, como se alguém tivesse forçado a saída. Foi Júlia quem encontrou a sala dos arquivos. Havia caixas cheias de documentos. Muitas ilegíveis, mas uma pasta em especial chamou atenção. Projeto 13. Dentro, relatórios médicos descreviam experimentos cruéis em pacientes considerados incuráveis. Injeções de substâncias desconhecidas, choques repetitivos, sessões de privação sensorial. O objetivo parecia ser quebrar a mente para curar o corpo. Nenhum dos documentos mencionava resultados positivos. Enquanto líamos, ouvimos um barulho metálico atrás de nós, como correntes arrastando pelo chão. Marcos correu para o corredor, mas não havia nada. Voltou pálido, jurando que tinha visto alguém em pé no final do corredor, observando. Decidimos descer ao porão, mesmo sabendo que seria a pior escolha. A escadaria era estreita e escura, com degraus cobertos de poeira e ossos pequenos, talvez de ratos. Mas quando chegamos lá embaixo, encontramos algo que nenhum de nós esperava. Um enorme salão cheio de cadeiras de rodas alinhadas em círculo, todas voltadas para o centro vazio. No meio, havia apenas uma maca enferrujada, com cintos soltos que pareciam ter sido arrancados à força. As paredes eram cobertas de marcas de unha, arranhões profundos que iam até o teto. Júlia começou a chorar, dizendo que queria ir embora. Mas antes que pudéssemos decidir, as cadeiras de rodas começaram a ranger sozinhas, movendo-se alguns centímetros como se alguém invisível as tivesse empurrado. Fernanda gritou. Apagamos as lanternas por um instante sem querer. E quando voltaram a acender, uma das cadeiras estava virada em nossa direção. Aos poucos, todas começaram a se mover, cercando a maca. O som de correntes ecoou novamente, mas agora vinha de dentro das paredes. Corremos. Os corredores pareciam diferentes, como se o prédio mudasse para nos confundir. Voltávamos sempre para o mesmo lugar, onde a maca nos esperava. Foi então que Marcos caiu no chão, gritando que alguém o segurava. Quando puxamos sua perna, vimos marcas vermelhas surgindo em sua pele,
como dedos invisíveis cravando-se nele. Arrastamos Marcos, desesperados, até uma porta lateral que dava para o antigo refeitório. Lá dentro, mesas quebradas e bandejas enferrujadas estavam espalhadas. Mas o que mais nos chocou foram as sombras. Havia dezenas delas, projetadas nas paredes, todas em posições diferentes. Algumas deitadas, outras de pé, algumas com a boca aberta em gritos eternos. Nenhuma delas era nossa. As sombras começaram a se mover sozinhas, sem seguir nossos gestos. Uma delas se arrastou pelo chão até parar atrás de Júlia. Antes que ela percebesse, a sombra se ergueu e colou-se ao corpo dela. Júlia soltou um grito que ecoou pelo prédio, e seus olhos ficaram completamente negros. Ela caiu, imóvel, sem respirar. Não tivemos tempo de ajudar. Uma sirene antiga, enferrujada e quebrada, começou a tocar sozinha em algum ponto do asilo. As sombras vibravam com o som, como se fossem chamadas. Então, ouvimos passos pesados vindo em nossa direção. Saímos correndo, abandonando tudo. Só pensávamos em encontrar a saída. As portas pareciam sempre trancadas, mas depois de muito esforço conseguimos derrubar uma janela e escapar para o lado de fora. O ar frio da madrugada nunca pareceu tão reconfortante. Quando olhamos para trás, vimos algo que jamais esqueceríamos. No andar superior, uma fileira de rostos pálidos observava pela janela. Alguns estavam sem olhos, outros sem boca. Todos nos encaravam em silêncio, até desaparecerem lentamente como fumaça. Voltamos para casa sem Júlia. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu com ela. A polícia procurou por dias, mas disseram que o prédio estava vazio, sem sinais de nossa presença. As câmeras que levamos ficaram completamente inutilizadas, como se nunca tivessem gravado nada. O asilo continua lá, abandonado, cada vez mais em ruínas. Mas às vezes, quem passa pela estrada à noite jura ouvir uma sirene fraca, seguida de gritos abafados. Alguns dizem que são apenas ecos do passado. Outros acreditam que o asilo Santa Dália nunca fechou de verdade. Apenas continua esperando novos pacientes. E eu sei, no fundo, que ainda há uma cama com meu nome escrito lá dentro. Os dias seguintes à nossa fuga foram um tormento. Nenhum de nós conseguia dormir direito. Marcos acordava gritando no meio da madrugada, jurando que ainda sentia mãos invisíveis tentando puxá-lo para dentro da escuridão. Fernanda tinha pesadelos com a sirene. E eu ouvia os sussurros. Eles não paravam. Vinham de lugares diferentes do quarto. Do armário, do espelho, do teto. Sempre chamando pelo meu nome. Sempre sussurrando como se fossem vozes de dezenas de pessoas ao mesmo tempo. A pior parte é que eu reconhecia uma delas. A voz de Júlia. Na terceira noite depois da visita ao asilo, acordei com uma sensação estranha. A janela do meu quarto estava aberta, apesar de eu ter certeza de que a havia fechado. Na escrivaninha havia um pedaço de papel dobrado. Tremendo, abri o bilhete. Era a ficha médica que eu havia visto no asilo. Paciente 47. Mas agora havia algo a mais escrito em letras escuras, quase como sangue fresco. Você não devia ter ido embora. Entrei em pânico. Corri até a casa de Marcos e bati desesperado em sua porta. A mãe dele atendeu com o rosto abatido. Disse que Marcos havia desaparecido naquela tarde. O quarto estava revirado, mas a janela aberta dava a entender que ele tinha saído por vontade própria. Só que na parede do quarto dele havia uma frase escrita em carvão. Chamaram por mim. Procurei Fernanda. Ela estava em choque. Disse que havia recebido uma ligação estranha durante a madrugada. O número era desconhecido. Mas quando atendeu, não ouviu nada além de uma respiração pesada, seguida de um barulho metálico de correntes arrastando. Depois uma voz rouca sussurrou. Está quase na hora da visita. No mesmo dia, os jornais locais noticiaram que o asilo Santa Dália havia desabado parcialmente. O teto do porão havia cedido, revelando uma série de túneis subterrâneos que ninguém sabia que existiam. A polícia bloqueou a área, mas pessoas que moravam por perto afirmavam que, durante a noite, luzes estranhas podiam ser vistas de dentro das ruínas. Eu e Fernanda sabíamos que Marcos e Júlia estavam lá. Não tínhamos provas, mas tínhamos a sensação sufocante de que o asilo não os havia deixado ir embora. Estava chamando por nós também. Decidimos voltar. Naquela noite, fomos apenas com lanternas e a coragem desesperada de quem não tem mais escolhas. Atravessamos novamente o portão. O prédio estava em estado ainda pior. Paredes trincadas, janelas quebradas, parte do teto destruída. Mas, de algum modo, parecia mais vivo do que nunca. Descemos até o porão desabado. O ar estava pesado, impregnado com cheiro de ferro e carne podre.
O buraco revelava um túnel estreito, feito de tijolos antigos, descendo para as profundezas. Seguindo o caminho, encontramos marcas nas paredes, símbolos riscados à unha, formando espirais que pareciam se mover sob a luz fraca. Ao longe, ouvimos passos. Mas não eram apenas passos. Havia o som de rodas girando, rangendo contra o chão. Quando viramos uma curva, vimos ao fundo várias cadeiras de rodas se movendo sozinhas, alinhando-se em direção a um salão subterrâneo. No centro desse salão havia uma cadeira diferente, enorme, com cintos de couro, fios elétricos e um capacete metálico ligado a cabos que sumiam no teto. Em volta dela, sombras humanoides se agitavam, presas ao chão como reflexos sem corpos. E lá estava ele, Marcos, sentado, com os olhos abertos mas sem vida, a boca murmurando palavras incompreensíveis. Quando nos aproximamos, ele se virou lentamente e, com uma voz que não era dele, sussurrou: "Paciente 47 ainda não terminou o tratamento." De repente, Júlia apareceu ao lado da cadeira. Estava pálida, os olhos negros como poços sem fundo. Sorriu de uma forma que me gelou por dentro. Sua voz saiu em eco, como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo. "Vocês voltaram. Agora não precisam mais fugir." As sombras se ergueram do chão e avançaram sobre nós. Fernanda gritou, puxando minha mão para correr, mas o túnel atrás de nós já não existia. Só havia paredes fechadas, vivas, pulsando como carne. As lanternas falharam. Tudo o que restava era a luz vermelha fraca que vinha do teto, iluminando o círculo de cadeiras. Marcos e Júlia sorriram ao mesmo tempo, enquanto os cintos da cadeira central se abriram sozinhos, como se estivessem nos chamando para sentar. O som da sirene ecoou novamente, mas dessa vez parecia vir de dentro da minha cabeça. Fernanda caiu de joelhos, chorando, e antes que eu pudesse ajudá-la, vi mãos escuras emergindo do chão, agarrando seus braços e arrastando-a para a escuridão. Eu fiquei sozinho, e agora estou aqui, escrevendo isso, mas não sei se realmente escapei. As paredes do meu quarto ainda respiram à noite. A sirene nunca para de tocar dentro da minha mente. E às vezes, quando me olho no espelho, não vejo mais meu reflexo. Vejo uma sala branca, uma cadeira enferrujada e uma sombra sorridente esperando que eu finalmente aceite o tratamento. O Asilo Santa Dália não é apenas um prédio. É uma prisão de ecos. E uma vez que você entra, nunca mais sai de verdade.